Prezados irmãos, prezadas irmãs, pastores queridos, obreiros, obreiras, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia de gratidão, principalmente para nós da Igreja O Brasil para Cristo. Porque hoje a Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo, celebra 67 anos de fundação. Portanto, é um dia de celebração, é um dia de gratidão, é um dia de abrirmos o coração e tributarmos a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu gostaria de começar agradecendo a Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, que um dia Ele escolheu um homem, escolheu uma família e dessa família Ele escolheu um homem para plantar uma semente de um movimento evangelístico que sacudiu este país na década de 50. E, portanto, eu quero, neste momento, expressar em nome de toda a liderança da igreja no Brasil e fora do Brasil, eu quero externar a minha gratidão, ou seja, a nossa gratidão. Eu quero externar essa gratidão a Deus pela família Melo e Silva. Desta família, Deus escolheu um homem jovem, era muito jovem ainda, chamado Manuel de Melo e Silva. E Deus usou esse homem jovem para plantar no Brasil um movimento evangelístico que veio sacudir o Brasil através da pregação do Evangelho, da oração pelos enfermos, e houve um movimento que atraiu a atenção de todas as igrejas que já existiam naquela época. Atraiu a atenção das autoridades também. Eu digo isso porque este homem, o fundador dessa igreja, que depois passou a ser conhecido como missionário Manuel de Melo, quando eu disse atraiu também as autoridades, porque este homem foi preso 27 vezes. Porque ele era muito corajoso e pregava com muita ousadia, com muita autoridade, e reuniu multidões nas praças públicas de todo o Brasil, principalmente na capital de São Paulo. Podemos citar a Praça da Sé, podemos citar o Vale do Anhangabaú, podemos citar o Estádio do Pacaembu. Quantas e quantas vezes aquele estádio ficou pequeno? Quantas e quantas vezes muitos ônibus cheios de pessoas que vieram para os cultos no estádio do Pacaembu precisaram de voltar, porque não podia mais entrar. Então, Deus usou de forma grandiosa este homem. E
E quando eu estou dizendo que ele foi usado de uma forma tão extraordinária que encheu as praças, o Vale do Anhangabaú, estádio do Pacaembu e tantos outros estádios pelo Brasil. E tantas outras praças nas capitais do Brasil. Eu quero também dizer uma coisa a todos que estão me vendo agora, me ouvindo agora. Eu quero também dizer que, naquela época, fazer um culto no estádio de futebol era um tabu. Fazer um culto num cinema, como vários cinemas foram lotados, foram tomados por pessoas, nós temos uma lembrança muito viva do Cine Piratininga. Nós temos uma lembrança muito viva do Teatro de Alumínio, naquela época na Praça das Bandeiras. Era multidões e multidões e multidões. Então, assim nasceu este movimento, que era, naquela época, só um movimento evangelístico, que tinha o slogan "O Brasil para Cristo". Esta era a visão do fundador dessa igreja. Por isso que eu me alonguei um pouco na palavra de gratidão à família Melo e Silva, porque desta família Deus pegou um homem chamado Manuel de Melo e Silva, depois conhecido como o missionário Manuel de Melo, e na década de 50, esse Brasil foi sacudido pelo poder de Deus, pela pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, fica aqui a minha palavra de gratidão a Deus pela família Melo e Silva. E eu quero dizer aos irmãos, quero dizer às irmãs, aos pastores, aos obreiros, às irmãs obreiras e todos que estão nos acompanhando neste momento, que a obra continuou. No dia 5 de 1990, aprove Deus recolher esse varão valoroso chamado missionário Manuel de Melo. Algumas perguntas surgiram. E agora? Como ficará o Brasil para Cristo? Mas em 1990, na década de 90, pastor Miguel, que está aqui comigo, pastor Carlos, que está aqui comigo, na década de 1990, esse movimento de 50, da década de 50, esse movimento veio se estruturando, e na década de 90 já era uma igreja estruturada. Já era uma igreja que estava caminhando, andando, e o nome de Jesus sendo glorificado. E então, na década no dia 5 de maio de 1990, aprove Deus recolher o missionário Manuel de Melo. E eu volto a dizer, aí as perguntas começaram a surgir. E agora? Brasil para Cristo sem Manuel de Melo vai acabar? Vai parar? O grande templo, que chegou a ser o maior templo evangélico do mundo, e agora? A obra é de Deus, meus amigos. Meus pastores, meus companheiros, a obra é de Deus. Hoje está eu, hoje está você, mas o dia que nós não estivermos, Deus já tem outro para o nosso lugar. E a obra é dele, a obra continua. E de 1990 para cá, Deus fez coisas grandiosas. Homens e mulheres que se levantaram no poder do Espírito Santo
E a obra foi se espalhando. A obra foi se espalhando e alcançou todo o território nacional. Alcançou todo o território nacional. Hoje, em todos os estados da nossa federação, nós temos plantado ali a bandeira da Igreja O Brasil para Cristo. Num estado a obra é maior, num outro estado é menor, num outro é ainda menor, em outro é bem maior, mas em todos os estados da federação está fincada a bandeira da Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. E eu digo isso porque nós estamos celebrando hoje, dia 3 de março de 2023. Nós estamos celebrando os 67 anos de fundação desta igreja. É por isso que eu estou dizendo todas essas coisas. E nós, pastores que estão aqui comigo, nós não perdemos a visão. Nós continuamos firme na visão do pregador das multidões, naquela época, missionário Manuel de Melo. Pregando o evangelho na sua essência. Pregando o evangelho de Jesus Cristo. E nós continuamos preparando homens, fazendo discípulos, porque amanhã eu posso não estar, o senhor, pastor Miguel, pode não estar, o pastor Carlos, eu estou citando só os que estão aqui comigo, podemos não estar, mas outros continuarão, a obra vai continuar, essa história vai continuar. Porque é uma igreja ainda jovem, uma igreja com 67 anos, ainda é jovem. E eu mencionei para os irmãos que nós estamos em todo o território nacional, nós não temos assim um número muito grande de igrejas, mas estamos caminhando para fechar aí um número de 3.000 igrejas no Brasil. Estamos caminhando para isso e estamos perto. Estamos bem perto deste número de 3.000 igrejas. Mas 3.000 igrejas para o Brasil tá bom? Não, não tá bom não. Não, nós nos sentimos desafiados, porque nós queremos chegar nos 3, nos 4, nos 5, se não for comigo, se Jesus não vier até lá, se não for comigo, com os senhores que estão nos assistindo agora, com a liderança dessa obra, que estão nos vendo agora, que está nos vendo agora, eu quero dizer que vão ser nas gerações futuras, mas nós vamos continuar caminhando porque a história continua. Essa igreja tem uma história muito bonita. É que numa live de 15, 20 minutos, é claro que a gente faz um resumão do resumo. É um resumo do resumo. Mas não poderíamos deixar passar em branco esse dia tão especial. 3 de março de 2023. Aniversário da Igreja Evangélica O Brasil para Cristo. 67 anos. Eu já falei aqui da visão do fundador, que foi um desbravador, e ao lado dele, é claro, teve tantos homens de valor. Eu estou evitando de citar o nome de um ou dois, porque a gente vai acabar cometendo uma injustiça, porque foram tantos que tiveram ao lado do missionário Manuel de Melo. Então eu estou evitando de citar nomes, mas esses homens, o missionário Manuel de Melo, ladeado desses homens, fizeram este trabalho, fizeram esta obra. E essa obra, ela vai continuar.
ela vai continuar. E quando eu estava dizendo do que foi feito, pastores, eu estava dizendo da visão inicial, ganhar o Brasil para Cristo. E todas as igrejas têm o desejo de ganhar o Brasil para Cristo. Mas eu estava falando da visão inicial do fundador, ganhar o Brasil para Cristo. E para a glória e honra do nome de Jesus, nós estamos em 4 continentes do mundo. Nós estamos em mais de 30 países com a igreja plantada. Nós estamos com perto de 300 missionários com as suas famílias no campo, trabalhando. Nós estamos aí com mais de 150 igrejas abertas, funcionando, além das obras sociais, das obras que são feitas pelos nossos missionários, os movimentos nas regiões ribeirinhos, principalmente norte, nordeste, enfim, a obra continua. Então, além da visão inicial, Deus nos deu mais do que isso, porque estamos hoje em mais de 30 países do mundo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e meus pastores, obreiros queridos, obreiras queridas, o meu objetivo foi estar aqui, neste momento, para marcar o dia da celebração do aniversário de 67 anos dessa igreja chamada Igreja Evangélica O Brasil para Cristo. Agora, os festejos dos 67 anos vão continuar nas igrejas espalhadas pelo Brasil. Cada igreja já tem uma programação para festejar os 67 anos. As superintendências, as convenções, os presidentes das nossas convenções no Brasil, enfim, todas as igrejas do Brasil vão estar continuando, ou seja, dando continuidade aos festejos de aniversário da Igreja O Brasil para Cristo. E eu até incentivo os pastores, os dirigentes de congregações, enfim, todos que estão me vendo agora, eu até incentivo vocês para que vocês não deixem passar em branco aí na sua congregação. Você pode dizer, mas a minha congregação tem 30 pessoas. Mas 30 pessoas é um número maravilhoso. Tem igreja com 3.000 pessoas, outras com 2.000 pessoas, outras e vai por aí adiante. Você está dizendo, a minha tem 30. Celebra com 30, porque vale a pena. Outro pode dizer, mas eu estou aqui numa região ribeirinhos e eu só tenho 15. Celebra com 15. Celebra o aniversário da obra com os 15 que você tem aí, porque é precioso. Isso é muito precioso e tudo que estamos fazendo para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. É a Ele que tributamos toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Viva os 67 anos da Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo. Um beijo em todos vocês.